Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre tendo uma grande riqueza. Eu tomo Provérbio de número 13, verso 7, para a nossa meditação nesta manhã. Este provérbio, nós já estudamos ele outras vezes, mas nunca a gente estuda a Bíblia de modo a exaurir todo o ensinamento que ela contém. Por mais que a gente a estude, sempre ainda tem algo ali que podemos aprender, riquezas que podemos obter. Então, este versículo deve nos fazer pensar: será se nós não estamos nos fazendo como pobres, necessitados, quando nós temos em nossas mãos uma grande riqueza? Aquele provérbio que diz: de que vale o preço na mão do tolo? Não estaria isso ocorrendo com a gente? Estamos nós dando o devido valor àquilo que Deus colocou em nossas mãos? No livro de 2 Crônicas, capítulo 25, a gente vê ali uma história tremenda. O rei Amazias, ele foi lutar, foi para uma guerra contra os edomitas. E então ele contratou 100 mil soldados de Israel para ir nessa guerra contra os edomitas. Mas o profeta de Deus disse: olha, não leva os soldados de Israel não, porque Deus não é com Israel, por causa da transgressão do seu povo. E aí o rei Amazias disse: mas eu já paguei 100 mil moedas de prata para o exército, e o que vai ser do meu dinheiro? O profeta disse: olha, Deus tem muito mais para te dar, mas não leva a Israel não, porque se porém fores, faze-o, esforça-te para a peleja, porém Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. Bom, então o rei Amazias, rei de Judá, ele foi lutar contra o inimigo. Mas acontece que depois que ele foi lá e venceu o seu adversário, ele chegou lá e viu os deuses. Ele viu os deuses que os edomitas tinham. Então, Amazias pegou os deuses dos edomitas. Quando ele voltou, ele trouxe os deuses dos edomitas para ele, acendeu incenso para esses deuses, se prostrou diante deles, e a ira de Deus se acendeu contra Amazias. Então, o profeta de Deus foi até o rei e disse: o que é isso que você está fazendo? Se esses deuses fossem deuses de verdade, eles teriam protegido o dono dele. Você não teria vencido os edomitas, os donos dos deuses, se esses deuses realmente tivessem algum valor. Mas o rei, ao invés de ouvir a correção do profeta, foi se revoltar contra o profeta e disse: quem te colocou por conselheiro do rei? Então o profeta disse: eu vejo que Deus já decidiu te destruir. E o profeta foi embora. O rei não aceitou orientação. Agora veja só a tolice do homem. Os edomitas tinham esses deuses, mas Judá
tinha o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus é tão Deus que Deus falou para Amazias até dispensar os 100.000 soldados que ele tinha contratado de Israel. Em outras palavras, não precisa disso daí não, Amazias. Quem vai te dar a vitória é Deus. Deus dá a vitória com muitos, Deus dá a vitória com poucos. Então, Amazias foi, venceu os edomitas, mas ele pegou aqueles deuses dos edomitas que não valiam nada, porque se valesse alguma coisa teria dado a vitória para os edomitas. Pegou aqueles deuses dos edomitas e acendeu incenso para eles e se prostrou diante deles, desprezando a Deus, o verdadeiro, único e verdadeiro Deus que havia dado vitória para ele. Então, se cumpriu aí este provérbio: há quem se faça pobre tendo uma grande riqueza. O rei Amazias tinha uma grande riqueza, que era Deus, o nosso Deus, o Elohim, o Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Mas ele deixou essa grande riqueza, que é o Deus Todo-Poderoso, e foi acender incenso para os deuses que nada valiam. O que aconteceu? Por ele ter desprezado a Deus, então Deus decidiu matá-lo. Então foi colocado no coração dele, depois que ele voltou, então foi implantado no coração dele travar uma luta contra Israel. Então o Deus de Judá foi e provocou a Israel, chamou para a briga, para a luta. O rei de Israel ainda quis poupar o rei de Judá, Amazias, e disse: olha, rapaz, em outras palavras, rapaz, só porque você venceu os edomitas lá, você agora acha que pode vencer todo mundo? Fica no seu canto, quieto aí, vai comemorar a sua vitória e ser feliz, e deixa a gente quieto. E não, e o rei de Israel falou: você quer briga mesmo? Então tá bom. Então Israel foi, lutou contra ele, venceu e o matou, e foi o que ele conseguiu por desprezar a Deus. Agora, ele era rico, ele tinha tudo, ele tinha Deus, mas apesar de ser rico, ele agiu como se fosse pobre. Assim a humanidade age hoje, muito especialmente é o ser humano na fase da adolescência. Então, os rapazes, as mocinhas, na época da adolescência, eles começam a conhecer outras mentes na escola, às vezes na faculdade, e trocam aquilo que é uma real riqueza, que é Deus, sua palavra, por aquilo que é de nenhum valor, fantasia. Trocam o verdadeiro amor de Deus por um amor sujo e enganoso de um rapaz pervertido, de uma moça pervertida. Trocam aquilo que é de real valor por uma mera miragem. Então, talvez haja algum rapaz, alguma moça que está flertando com o mundo, que isto sirva de advertência para você. Olha, meu irmão, minha irmã, nós somos as pessoas mais ricas que existem no universo. Deus nos deu apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres. Deus nos deu programa de rádio. Olha, nós temos a internet para assistir os nossos cultos da nossa igreja, os cultos de Goiânia, que são uma riqueza, é um patrimônio nosso, como disse o pastor Jessé.
Jessé Dias, é coisa nossa. Nós temos o profeta desta era, o 7º anjo, o Elias de Mateus 17:11, com esta mensagem que está introduzindo em nossos corações a fé para o rapto. E às vezes nós trocamos isto que é de real valor por miragem, bobagem. Então, que possamos tomar este conselho de Deus, não trocar aquilo que é de real valor por aquilo que não é de nenhum proveito. Lembre-se, há quem se faça pobre tendo uma grande riqueza. Judas tinha Jesus, pensa nisto. Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre tendo uma grande riqueza. Judas tinha uma grande riqueza, era Jesus. Mas pensa nisso. Pense quão tolo pode ser o homem. Ele trocou a Jesus por 20 moedas de prata. Então pense nessas coisas. Pense nisto profundamente. Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre tendo uma grande riqueza. Às vezes, temos tudo para ser feliz. Às vezes o homem tem uma boa esposa. Ela só não é exatamente como ele gostaria que ela fosse, mas ela é o que ela é. Às vezes a mulher tem um marido que é uma joia preciosa. Talvez ele não seja exatamente o que ela gostaria que ele fosse, mas ele é o que ele é. Ele é uma joia preciosa. Ela é uma joia preciosa. E não despreze uma joia simplesmente porque aquela joia não é exatamente da cor ou do formato que você acha que aquela joia deveria ter. Reconheça o valor que a joia tem. Se Deus te deu essa joia, é porque isso tem um grande valor. Você é um filho, você é uma filha de Deus, e Deus te deu tudo o que você precisa para essa jornada. Deus te deu. Às vezes, não é o que você gostaria, mas com certeza é o que você precisa. Então, você é uma pessoa rica. Reconheça aquilo que Deus te deu, e você será uma pessoa ricamente abençoada. Deus te abençoe.